E outra súmula muito importante, essa súmula tem caído bastante ultimamente, não é uma súmula nova, mas é uma súmula que tem caído bastante e muita gente ainda tem dificuldade de enxergar essa súmula. Vamos lá. Para a gente poder conversar sobre ela, eu preciso voltar lá no assunto organização da administração pública. Quando você começa a estudar a parte de técnicas administrativas, descentralização e desconcentração, e você aprende que existe um maldito chamado órgão público. E você sabe melhor do que eu, quando você fala em órgão público, você tem que lembrar o seguinte: o órgão público, ele necessariamente decorre sempre do que a gente chama de desconcentração administrativa. Então o órgão público é uma criação interna. Nada mais é do que um desmembramento, é um centro de competência criado dentro de uma estrutura própria. Então eu não tenho um novo CNPJ, eu não tenho nada disso. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que o órgão público é um dalmo, não tem nada. O órgão público é um pé rapadão, é um pé rapado, não interessa o órgão público. Então, você sabe melhor do que eu, o órgão público não tem vontade própria. O órgão público, ele também não tem patrimônio próprio, até porque o patrimônio vai ser de quem, estruturou o... Então ele não tem patrimônio próprio. O órgão público não tem personalidade jurídica. E aqui eu já vou fazer uma observação interessante. Isso não quer dizer que o órgão público não tenha CNPJ, tá, gente? Pode acontecer do órgão público ter CNPJ? Pode, tranquilamente. Porque o que significa você falar do CNPJ? O CNPJ não é mais do que o registro de prestação de serviço. Então, assim, nada impede você ter um órgão público que vai ter um registro para ser reconhecido efetivamente. Porém, esse CNPJ dele é apenas um instrumento para poder dizer que ele compõe uma estrutura e que ele tem direitos e deveres devidamente relacionados. Não que precise, mas acontece. Agora, o que eu estou querendo chegar aqui? Quando você fala que ele não tem personalidade jurídica própria, significa que ele não é nada. Então o órgão público nada mais é do que um papagaio, como eu falo, né? O órgão público ele apenas repete o que o ente público verdadeiro, a pessoa que criou o órgão público, estabelece. Então quando você tem uma estrutura em órgão público, o órgão público ele vai agir, ele vai trabalhar, senão ele não existiria. Só que ele depende completamente do seu criador. O exemplo que eu gosto de trabalhar sempre, e que fica muito claro porque, sei lá, a gente tem trabalhado muito política ultimamente, né? Dizem por aí que estamos entendendo de política mais do que nunca. Dizem. E eu não entendo. Quando você vai numa prefeitura, a prefeitura tem suas secretarias. Claro, eu vou nomear secretários. Esses secretários têm o poder de conduzir aquela pasta. Mas você já percebeu que nenhum secretário faz nada que não esteja de acordo com a política do prefeito e o secretário sempre tem que bater de cara com o prefeito? Não à toa os prefeitos fazem reuniões com o secretariado o tempo todo. Por quê? Porque o prefeito é o cara que vai dar a direção das coisas. As secretarias são órgãos públicos. Não tem vontade própria. Eu tenho uma pessoa que vai colocar em prática, que vai executar a política que o governo estabeleceu. Óbvio que, por exemplo, um ministério... Como a gente tem hoje um ministério que já foi melhor, mas tudo bem, mais técnico do Bolsonaro, blá blá blá, aquela história toda. Os ministros, é óbvio que eles têm voz, mas eu não estou dizendo que ter voz significa que ter vontade própria. Não, os caras vão chegar lá e vão, vamos fazer isso, aquilo, tal. Eu represento o ministério. Agora, se não passar pela mão do presidente, o presidente também não vai. Quantas vezes você viu o Bolsonaro aí detonando algum ministro dele que ele supostamente falava bem? Inclusive, quantos ministros já não saíram também, né? Porque ele exonera, porque não está afim de trabalhar mais com ele, porque quer que o Bolsonaro morra. Né? Aconteceu isso com o Lula, aconteceu isso com a Dilma, aconteceu isso com o Temer, aconteceu com todo mundo. Por quê? Porque existe uma coisa ali que é uma atuação na mão da política pública, o governo é que manda. Então o órgão público, ele é um executor, ele não é um criador de nada, ele pode dar ideia. Olha, eu acho que seria legal. Ah, se você acha, beleza, pega o teu achismo e enfia no bolso, pô, porque não vai servir de nada. Então o órgão público, tadinho, é um sofrido. Porém, começaram a surgir algumas ideias. Porque assim, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, esses caras são órgãos públicos. Senado Federal. Como é que esses caras conseguem agir, inclusive judicialmente em alguns casos, se você olhar legitimidade para algumas ações, como uma ação civil pública, por exemplo, ela vai trazer essa legitimidade a algumas entidades que são órgãos públicos naturalmente. E aí, como é que vai funcionar? Né? Porque eu já vi a Câmara de Vereadores demandando em juízo em nome da sociedade. Por que não?
Eu já vi o Senado fazer isso, e aí que entra a nossa súmula vinculante, a súmula número 525 do STJ. A Câmara de Vereadores, claro que ela fala isso da Câmara porque foi uma situação em concreto julgada no STJ, isso aqui você extrapola para qualquer casa legislativa, tá? Não possui personalidade jurídica, não mudou, continua não tendo. Por quê? Porque a Câmara é um órgão público. A Câmara é uma desconcentração do Legislativo Municipal. Ponto. Apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar um juízo para defender os seus interesses, os seus direitos, aliás, institucionais. Aí que entra o pulo do gato. As bancas elas têm cobrado isso porque elas sabem que isso derruba. É muito diferente personalidade jurídica de personalidade judiciária. Por isso que o CNPJ em certos momentos é importante. A personalidade judiciária significa que você pode demandar em juízo. Você tem o poder de propor uma ação judicial ou até mesmo estar no lado passivo de uma ação judicial. Então você pode demandar ou ser demandado. Isso é natural. Tá? Então quando você fala em personalidade jurídica, é você ter direitos, obrigações legalmente instituídas. Isso eu não tenho. Quem tem é o cara que me criou. Tanto que se der M para ele, ele me desfaz, não tem problema. Agora, personalidade judiciária significa postular em juízo. A Câmara de Vereadores, ela não tem personalidade jurídica. Então ela não tem efetivamente direitos e obrigações perante a sociedade. Ela tem ali o regimento que estabelece como que ela vai executar as funções que são dadas ao Poder Legislativo. Mas ela não tem direitos. Ela tem as atribuições para fazer. Não tem personalidade jurídica. É um órgão público. Porém, tem personalidade judiciária. Ou seja, pode demandar em juízo. Claro que a Câmara de Vereadores não vai demandar em juízo para atender interesse pessoal. Deu uma cotovelada na minha mesa agora, se vazou o barulho, desculpa. Para resolver interesse pessoal. A Câmara não vai entrar com uma ação porque o vereador está chateadinho porque não foi pago a ele o valor X que ele tinha para receber. Então, o que é inteligência atual? Alguns órgãos, não são todos, tá? Se a tua prova falar todo órgão público tem personalidade judiciária, mentira. São aqueles órgãos legalmente previstos, tá? Então, alguns órgãos públicos no Brasil, eles têm o poder de demandar judicialmente. Você já viu um ministério na justiça? Porque não tem. Você entra com uma ação contra a União. Você não vai entrar com uma ação contra a Secretaria de Estado, você vai entrar contra a Prefeitura. Você pode colocar a Secretaria de Estado na situação? Pode. Numa ação popular é até obrigatório. Mas você vai colocar o secretário, a figura representativa. A secretaria, porque é um órgão público, não vai demandar mesmo. Agora, alguns órgãos públicos têm personalidade judiciária legalmente reconhecida. Por quê? Porque essas pessoas não atuam em nome próprio. Então, elas vão poder buscar judicialmente algo que seja do interesse da sociedade. Aliás, alguns órgãos públicos no Brasil ganharam tanta importância que eles chegaram ao patamar de terem, por exemplo, autonomia, em alguns casos, que é uma coisa anormal. O Ministério Público é um órgão público, no final das contas. Ele não é uma entidade única, tanto que ele não é poder nenhum, né? Hoje em dia a gente trata como se fosse uma coisa só, porque o Ministério Público é uma estrutura que não faz parte de poder nenhum. Mas ela é, na sua essência, um órgão. Assim como a Defensoria Pública, na sua essência, é um órgão. Assim como o Tribunal de Justiça, na sua essência, é um órgão. Tá? E aí continua sendo pelo resto da vida. Mas alguns ganharam autonomia. A Polícia Federal, na sua essência, é um órgão. E por aí vai. Quando você fala em capacidade judiciária, você fala em postular em juízo. Tá? E aí você vai ter a Câmara entrando com algumas ações. Sei lá, pode ser uma ação popular, porque ela está agindo protegendo seus direitos institucionais contra um ato administrativo que venha a ferir a atuação da Câmara de Vereadores. Tá, pode ser até, foi o Carlos, meu amigo, que perguntou aqui, pode ser tratado sim como mandado de segurança, pode ser, se for algo que tenha para garantir ali o tal do direito líquido e certo da entidade, né? E aí não é da Câmara necessariamente, mas é da sua atuação administrativa. Exatamente, Tânia, é aquela história, o Ministério Público é um quarto poder, né? Eu escutei muito isso na faculdade, depois eu fui descobrir que não é muito bom falar isso não, mas é verdade, a gente fala. Então, essa súmula aqui é muito importante, porque pela necessidade hoje de você entender mais do que nunca a diferença de personalidade jurídica, que o órgão público não tem, nunca, para personalidade judiciária que alguns órgãos públicos podem ter.
se a lei assim estabelece. Então, quando você tem uma legitimidade ativa de propositura de uma determinada ação, você reconhece que aquela entidade tem personalidade judiciária. Beleza? E aí vamos para uma questãozinha. Ó, a Fundação Getúlio Vargas, na prova do TJ de Alagoas, colocou aqui em 2018 a seguinte questão. Os órgãos públicos são centros de competência especializada criados por lei, sem personalidade jurídica, com o escopo de garantir maior eficiência no exercício de suas funções. Né? Lembrando que o órgão pode ser criado por lei ou por ato, mas comum é por um ato. Mas o pessoal gosta de usar a definição da Di Pietro, então quem sou eu para discutir? Nesse sentido, de acordo com a doutrina do direito administrativo e a jurisprudência do STJ, uma Câmara Municipal, olha só, questão do TJ, tá? Mas que ela foi para esse lado de cobrança exatamente porque quando você estuda para o TJ, você está estudando muito a questão processual. Então ela foi dar uma cobradinha ali no direito administrativo de como funciona a questão processual para algumas entidades, tá? Por que ele apontou uma Câmara? Porque é o que está na súmula. Se a súmula falasse Assembleia Legislativa, ele colocaria uma Assembleia Legislativa. Letra A, apesar de não ter personalidade jurídica própria, goza de capacidade processual para demandar em juízo, defendendo seus direitos institucionais. Como eu falei no começo da aula, né? Os caras criam questão, mas não tem fuga. Eles copiam praticamente a súmula, não tem muito, muda um negocinho aqui, muda um negocinho ali, mas basicamente é a mesma porcaria, né? Se você olhar a letra B, apesar de não ter personalidade jurídica autônoma, goza de capacidade processual para demandar em juízo sobre qualquer assunto. Se o cara estudou a questão de capacidade processual, judiciária, né, personalidade judiciária do órgão público, sem estudar como que funciona, então o meu professor falou que tem personalidade judiciária, então ele pode para tudo, né? Não. A própria súmula traz limitações. Ostenta a personalidade jurídica. Parei. Que não tem, ostenta a personalidade jurídica, parei também, que a gente sabe que não tem personalidade jurídica. Então você já conseguiria matar 3 assuntos, né, 3 alternativas, ficaria ali entre A e B.